Pronto. Então, boa noite a todos aí. Mais uma vez, a gente vai... Eu estava pensando aqui, e aí conversei com o Danilo também, esse instante, porque aqui a gente tem vários irmãos, né? Temos aqui crianças, né? Tem Estezinha, tem João Gabriel, tem Rafaela, tem Ângelo, os menorzinhos, os cuticute. Aí a gente tem também aqui os pré-adolescentes, né? Tem aí nosso querido Polian, tem Vitor, tem Raquel, e tem os que já estão mais adolescentes, já quase adolescentes, né? Tem Rebeca, tem Maria, Cauane, não sei bem a idade dos dois, mas penso que já está mais, né, crescidinhos. Tem Ludmila também, que hoje não está aqui, né? Nossa irmã. E aí essa semana, Ludmila fez uma pergunta na reunião que a gente sempre faz com os adultos, e eu achei, talvez por bem, a gente conversar um pouco a respeito, porque nós somos cristãos, né? E às vezes a gente tem muitas dúvidas a respeito de muitas coisas, de como andar para agradar ao nosso Senhor, essa pessoa que morreu, né, por nós, sofreu por nós, para garantir para nós a salvação eterna. Isso é um privilégio, né, que a gente deve considerar e muito e agradecer ao Senhor por isso. Então, essa pessoa que nos ama tanto e fez tudo isso por nós, né, a gente sempre quer andar de acordo com a vontade dele. E a pergunta de Ludmila era o seguinte: é pecado usar roupa de banho, tipo biquíni, ou fazer tatuagem? Né? É pecado um cristão usar roupa de banho, tipo biquíni, ou fazer tatuagem, né? Um cristão? E então eu estava pensando, né, como já tem uns aqui maiorzinhos e pode estar com algumas dúvidas, a gente conversar um pouco a respeito. Por quê? Danilo vai ajudar também, Alexandre, se puder. Irmão, Oi, pode eu não falar, sei né, se Júlia? poder ajudar agora, porque ele tá lá na cozinha ajudando. Aí vai demorar um pouquinho, eu acho. Tranquilo, tranquilo, ok, Quando ele chegar aqui na sala, eu aviso. certo, obrigado. Então, o que acontece? Ah, a gente estava aprendendo sobre nós cristãos sermos o povo celestial de Deus, né? Deus, a gente estava aprendendo, né, nas outras reuniões, que Deus tem dois povos, um povo terreno e um povo celestial. E nós cristãos, nós somos o povo celestial de Deus. O que é o povo celestial? É um povo separado para morar no céu com o Senhor Jesus. Salvos e separados para morar no céu com o Senhor Jesus. Então, a esse povo celestial, somos nós os cristãos, nós não temos regras para seguir ou lei para cumprir, do tipo, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Não posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Porque a gente não segue leis, a gente segue uma pessoa, não é isso? A gente segue o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que morreu para nos salvar. E seguindo essa pessoa, o nosso desejo é andar conforme ele se agrada, andar pensando em fazer o que faz ele feliz, o nosso Senhor, né? E não o que entristece a ele. Então, como não temos lei, como é o povo terreno de Deus que a gente viu lá, que eles tinham que cumprir as leis, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que fazer os sacrifícios, eles tinham que, outros lá que a gente viu, que eu não me lembro agora, eram vários, né? Não podiam comer carne de porco, não podiam comer carne, outros tipos de carne, então eles não podiam, Ligar. de jeito nenhum. Como, Ângelo?
Carne de gato também. Tinha alguns animais lá que Deus proibia os judeus, o povo de Israel, que é o povo terreno de Deus, comer. E aí, só que para nós cristãos, nós não temos lei. Não pode assistir televisão, não pode jogar futebol, não pode usar roupa de banho na praia. Não, nós cristãos, nós não andamos assim. Não tem lei para a gente cumprir. Nós temos a Bíblia, né? E daí a gente tem o Espírito Santo, que é que nos revela a palavra de Deus e também nos revela a vontade do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Então, cristão segue a Cristo, não segue leis, faça ou não faça, pode ou não pode. E aí eu queria pedir, Danilo, para abrir um versículo que está em Filipenses, e a gente vai acompanhar junto, eu vou ler aqui, Filipenses 3:20. Ana Júlia perguntou, e não pode jogar futebol? Aí eu estava explicando, Ana Júlia, que o cristão, como nós, a gente não vive assim. Não posso jogar futebol, não posso, que mais? Não posso vestir roupa de banho, não posso fazer tatuagem. Não, não é assim que a gente vive. O cristão não vive, né, cumprindo leis ou regras. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não é assim que a gente vive. É isso que a gente vai aprender hoje. Porque a pergunta da nossa irmã Ludmila era, deixa eu ver se, deixa eu ver se Ana Júlia entendeu. Eu não estou dizendo que a gente não pode jogar futebol, estou dizendo que o cristão não vive cumprindo regras do tipo não posso jogar futebol, ou não posso fazer isso, ou não posso assistir televisão, ou não posso tal coisa, entendeu, Ana Júlia? Não é assim que a gente vive. O povo de Israel vivia assim, eles não podiam comer carne de porco, eles não podiam deixar de guardar o sábado, ou trabalhar no sábado, eles não podiam deixar de fazer o sacrifício, entendeu? Eles não podiam, mas nós cristãos, nós não vivemos assim. A gente vive seguindo a Cristo para agradar a Ele. Então hoje a gente vai aprender essa questão aí. Porque o versículo diz assim: pois a nossa pátria ou a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco o Ângelo vai fazer a pergunta. Viu? Só um minutinho, viu, Ângelo? Então aí, nós aprendemos que nós cristãos nós somos cidadãos celestiais, o povo celestial de Deus. Então nossa pátria, né, ou digamos assim, o nosso país, né, do cristão, não está nesse mundo, está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Só que nesse mundo, né, que nós não somos daqui, há várias coisas que podem nos influenciar ou nos incentivar a fazer. E como eu sei que eu posso ou não posso fazer determinada coisa, como nossa irmã Ludmila perguntou se ela podia fazer tatuagem, ou se ela não, se um cristão podia fazer tatuagem ou usar roupa de banho tipo biquíni. Como eu vou saber se a Bíblia não fala se pode ou não pode? Por que a Bíblia não fala se pode ou não pode? Porque o cristão não vive por lei, dizendo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é assim que a gente vive. Existe o pecado e todo pecado deve ser evitado. Pecado é pecado. A gente já viu, né, aprendeu que o Senhor Jesus sofreu para pagar os nossos pecados e a gente deve fugir de todo tipo de pecado. Então, o que é pecado está claramente escrito na Bíblia. E isso aí a gente não deve fazer, né? Mas o que não está na Bíblia, tipo assim, na Bíblia não existe assim, posso assistir desenho? Posso jogar Free Fire? Na Bíblia não tem essas coisas para o cristão. Por isso que
a gente não vive sob regra, não fazendo aquilo porque não pode, não fazendo aquilo outro porque não pode, não posso isso, não posso aquilo, como Ana Júlia colocou aí do futebol. Não é assim que a gente vive, né? A gente vive seguindo a Cristo e buscando conhecer a Ele e saber a vontade dele para cada um de nós. Então, porque nós não somos desse mundo, e como eu estava falando, esse mundo, ele tem muitas coisas, esse mundo do qual a gente não é daqui, tem muitas coisas que às vezes a gente é tentado a seguir. Por exemplo, a gente está agora prestes a acontecer o Natal. Então, o que é o Natal? Existe na Bíblia? Posso participar do Natal? Posso fazer uma festa de Natal? Posso fazer uma árvore de Natal? Posso dar um presente de Natal? Na Bíblia não existe isso, porque o cristão não vive assim, entendeu? Então, como o homem criou muitas coisas neste mundo para se divertir, festa de Natal, festa de Carnaval, festa de Ano Novo, festa de Halloween, festa de São João, festa de São Pedro, festa de tudo. O mundo vive assim, mas nós não somos desse mundo. Então a gente precisa sempre conhecer na Bíblia a vontade do Senhor para nós. Outras coisas que o mundo também incentiva a gente, né? Aí o mundo ele tem a sua forma de andar. Nós não somos do mundo, mas o mundo tem. Então o mundo incentiva você a aproveitar a vida, né? Você tem que aproveitar a vida, que você é jovem, incentiva o uso de álcool, de drogas, esse tipo de coisa. Isso aí é o mundo. Mas aí, como está escrito, nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. O mundo incentiva hoje, né, as redes sociais e as mídias. A gente vê, né, as crianças não obedecerem a seus pais, né, não obedecerem às autoridades, serem rebeldes. Isso tudo é o mundo, né? Mas nós não somos desse mundo, nós somos cristãos, né? E devemos andar buscando conhecer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu vou pedir Danilo para abrir outro versículo, que está em João, mais uma vez, João 17, 14. O Senhor falando disso, que nós não somos desse mundo. Olha só. Eu posso ler o versículo? Pode, você consegue ler, João? O vermelhinho. Eu tô. Tá, eu. Pode ler. Eu consigo. Agora que eu aprendi a ler. Pode Eu ler. já aprendi a ler agora, né? Agora tá bom. Então vamos lá. Les. Eu les te no. Eu les teno Dado dado a tua palavras, palavra e o mundo os odiou. odiou porque ele não são do mundo como também eu não sou. Pronto, bacana. Bacana, Ângelo. Então, olha o que está dizendo aí, ó. Eu lhes tenho, o Senhor Jesus falando, ó. O Senhor Jesus falando, ó, eu lhes tenho dado a tua palavra, a palavra de Deus, né? E o mundo, olha aí, e o mundo os odiou a nós, os cristãos, porque eles, nós cristãos, não são do mundo, como também eu, o Senhor Jesus falando aí, não sou. Então, nós cristãos não somos desse mundo, né? E aí, voltando lá à pergunta da nossa irmã Ludmila, se ela perguntou se o cristão poderia usar roupa de banho,
tipo biquíni e fazer tatuagem, aí como a gente deve saber se pode ou não pode? Esse é um dos exemplos das muitas dúvidas, né, que poderão surgir na vida de vocês, né, daqui para frente, né, quando vocês começarem a, a crescer mais, né? Posso isso, não posso, porque o mundo está o tempo todo, né, nas redes sociais, nas mídias, influenciando a gente em muitas coisas. E como eu devo saber, como eu sei que posso ou não posso fazer qualquer coisa? Oi, Ângelo. Elton, Oi, Ângelo. aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Se eu ler se tiver mais um versículo para mim ler, eu posso ler? Se tiver mais um versículo? Ok. Aí, como eu estava falando, né? O mundo tem muitos meios de nos influenciar. São músicas, são moda, roupas, né? É, gírias e todo tipo de coisa para nos influenciar. Só que nós não somos desse mundo. Como a gente está lendo aí, nós não somos desse mundo. E para poder saber o que eu devo, o que eu não devo fazer, a gente deve pensar sempre que o Senhor Jesus Cristo, ele é nosso Senhor. E a vontade dele, né, a vontade dele é que deve ser o nosso guia. Então eu devo perguntar a ele, Senhor, né, eu posso fazer tal coisa? Nós devemos nos dirigir ao Senhor Jesus e perguntar. E pela palavra dele, né, ele vai usar um irmão mais instruído, né, que entende mais, o papai, a mamãe, ou a própria palavra vocês lendo, para dizer, né, no coração de vocês, se vocês devem fazer ou não fazer determinada coisa. Porque muitas das coisas, né, que existe neste mundo, como eu falei, os entretenimentos, né, as diversões, as festas, as modas, a Bíblia não proíbe fazer, como jogar futebol, assistir televisão, que mais? Fazer árvore de Natal, participar de uma ceia de Natal, né? A Bíblia não proíbe, mas existe coisas que a nós cristãos que não somos desse mundo, a gente não pode, né, por causa do Senhor, né, se contaminar. Ou seja, fazer uma coisa que não agrada a Ele, que o Senhor não ficaria feliz que a gente fizesse. E aí eu queria, antes de terminar aqui, eu vou passar para Danilo ajudar também, ler um versículo de um rapaz, um jovem como vocês assim, e ele era muito temente a Deus, está lá em Daniel, no versículo 1, logo, no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 1, ele era um jovem, mas ele queria agradar a Deus. Ele não queria seguir a moda do mundo. Ele não queria seguir a moda do mundo, ele queria fazer a vontade de Deus. Aí no versículo 8 diz assim, ó: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então o que está acontecendo aí? Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia existia muita idolatria, muita bagunça, muita coisa que Deus não gostava, e Daniel era do povo de Deus, do povo terreno de Deus. E ele temia a Deus, ele queria agradar a Deus. E lá na Babilônia as pessoas faziam tudo que Deus não gostava. Só que aí, para agradar a Deus, ele resolveu no seu coração, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, aquelas coisas lá da Babilônia, que ele considerava desagradáveis a Deus, ele também colocou no coração dele que ele não iria fazer. E ele firmemente decidiu não se contaminar com essas coisas. Então, olhando esse versículo, a gente faz assim, ó.
A gente pensa assim, ó. A gente deve pensar assim: isso que eu quero fazer, que eu estou desejando fazer, vai alegrar o Senhor Jesus Cristo? O que eu estou desejando fazer vai honrar o Senhor Jesus Cristo? O que eu estou querendo fazer vai deixar o Senhor Jesus Cristo feliz? Né? Assim a gente consegue andar, né, sabendo a vontade do Senhor para nós. Né? Então, Daniel é um exemplo de um jovem, né, que amava a Deus e queria agradar a Deus. E aí eu queria falar para Ana Júlia é, que se ela joga futebol ou se ela gosta de jogar futebol, que eu não estou dizendo que não pode jogar futebol, tá, Ana Júlia? A gente, como eu tô falando, você entendeu, né? A gente não anda assim, como eu falei, né? Não posso jogar futebol, não posso assistir televisão, não posso ver desenho, não posso jogar FIFA. Não, a gente não vive assim. A gente faz o que agrada, né, o Senhor. E aí cada um, nós cristãos, nós devemos buscar o Senhor e perguntar a Ele se o que a gente gosta de fazer é o que Ele gosta que a gente faça, né? E aí Rebeca colocou ó, um versículo aqui, 1 Coríntios 6, fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Muito bom. Então, nós fomos comprados, né, por bom e por alto preço, né? Custou a morte do Senhor Jesus Cristo, né, seu sangue derramado. Então, nós devemos buscar glorificar Ele, né? Pois a Deus em nosso corpo. Então, todas as coisas que a gente decide fazer, a gente deve sempre perguntar ao Senhor se isso vai agradar a Ele, né? E aí eu queria pedir Danilo também para ajudar, trazer algum pensamento aí, algum versículo que ele lembrar. Elton, Oi, Ângela. vamos fazer o seguinte, a minha bateria aqui tá 5%. Se ela, se eu sair daqui é porque minha bateria acabou, tá? Ok, tranquilo. Oh, olha só o versículo que Danilo colocou aí, ó. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, ele quer dizer o seguinte: em muitas coisas da nossa vida de cristão, a gente deve considerar as outras pessoas, né? A gente não deve escandalizar nossos irmãos em Cristo, nós não devemos escandalizar também as pessoas que não são cristãs, né? Então, E Danilo, ele não bebe, né? a cor Danilo, ele não bebe. Acho que seu áudio tá ligado, Ângelo. Danilo não bebe bebida alcoólica. Mas, por exemplo, Danilo não anda em barzinho. Por quê? Eu tô dando um exemplo, né? Porque se Danilo frequentar algum barzinho, esse tipo de coisa, onde tem aquelas pessoas que ficam bebendo, fazendo algazarra, som alto, se algum irmão em Cristo vê Danilo fazendo isso, pode se escandalizar, ainda que ele não esteja fazendo nada de errado. Ou um incrédulo que sabe que Danilo é um cristão, vê Danilo fazendo isso também em um lugar desses, onde tem muita farra, muita música alta, muito aquelas músicas que falam bobagem, né, bebida, essas coisas, algum incrédulo vê e vai dizer, ué, ele não falou que é cristão, que serve a Cristo, o que ele está fazendo nesse lugar? Então escandaliza as pessoas. Então, o Senhor Jesus não gostaria que a gente andasse assim, causando escândalo para as pessoas. É por isso que Danilo, no meu exemplo, né? Danilo evita andar em barzinho. Mas a Bíblia não diz assim, não pode andar em barzinho. A Bíblia não diz assim, não pode jogar futebol. E nem a Bíblia diz, não pode jogar Free Fire. Então, se a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, é para o Senhor Jesus Cristo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Certo, criança? Então, quanto à pergunta que iniciou nossa conversa
da irmã, né, Ludmilla, posso usar roupa de banho tipo biquíni ou fazer tatuagem? É a mesma coisa, né? Se essa roupa trazer algum escândalo para a, um irmão que é cristão ou um incrédulo, isso aí com certeza irá desagradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa, o cristão, resolve fazer uma tatuagem, por exemplo, a Bíblia não está dizendo não faça tatuagem, né? Não jogue futebol, não assista televisão, a Bíblia não diz isso. Mas se eu fizer uma tatuagem e essa tatuagem, né, ela trazer escândalo, né, para um irmão em Cristo, ou trazer escândalo para um incrédulo que sabe que eu sou cristão, eu não faço essa tatuagem porque o Senhor Jesus Cristo não vai se agradar, ficar feliz que eu cause escândalo para um irmão em Cristo ou um incrédulo. Outra coisa, tudo que a gente faz, a Bíblia fala assim, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente fizer, Danilo vai achar o versículo aí, o Senhor quer que a gente faça para a glória dele, né? Para que o nome dele seja glorificado. Então é tudo que eu fizer. Aí como lá na Bíblia não tem assim, não jogue futebol. Na Bíblia não tem, olha, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, se eu desejo, porque na minha escola tem muitos colegas meus, muitos coleguinhas, nas redes sociais eu vejo os adolescentes fazendo tatuagem, fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu não sou deste mundo. Eles são deste mundo, eles seguem, né, o curso desse mundo, as coisas que esse mundo está incentivando. Mas nós que não somos deste mundo, somos do céu, né? A gente segue a Cristo. Então, se eu for resolver fazer uma tatuagem, porque eu vi o meu amigo fazendo, um coleguinha, eu vi uma pessoa na rede social fazendo uma tatuagem, aí o que que eu devo fazer? Eu devo buscar o Senhor e perguntar: essa tatuagem vai glorificar a Deus? Em que essa tatuagem vai glorificar a Deus? Será que quando uma pessoa me vê com a tatuagem vai falar assim: glória a Deus, que tatuagem bonita, Deus está feliz com essa tatuagem? Será que vai fazer isso? Né? Que interesse Deus tem em tatuagem? Nenhum. Deus não está interessado em tatuagem. Deus está interessado em salvar pecadores, né? E também interessado que nós que já fomos salvos conheça dele, da sua santidade, né? Que a gente ande em santidade, nos apartando de tudo que é mal, dando testemunho, exemplo para o mundo que nós somos cristãos, que nós servimos a Cristo. Então, assim a gente deve viver, o cristão, porque vão surgir várias dúvidas, né? Vocês estão crescendo e estão vendo as coisas, né? O mundo está cada dia mais distante de Deus, então as crianças, os adolescentes não respeitam os pais mais como respeitavam antigamente, né? Não obedecem aos pais, não obedecem os professores, né? Não respeitam os professores, que são autoridades também, né? Constituídas por Deus sobre nós, não respeitam as outras autoridades. Então, isso porque o mundo está dizendo que isso é correto. O mundo. Mas como a gente leu lá, nós cristãos, nós não somos desse mundo. A gente deixa o mundo, né, seguir o que eles querem fazer, mas como Daniel lá, né, que era um jovem que amava a Deus e queria fazer a vontade de Deus, a gente deve determinar em nosso coração, né, fazer as coisas para agradar a Deus e determinar em nosso coração não nos contaminar com essas coisas que o mundo tem apresentado aí. São muitas coisas que a gente sabe, né, que Deus não se agrada. Embora na Bíblia a gente não vai achar essas coisas assim. Não use roupa de banho tipo biquíni. Não, não
participe de festa de Natal, não dê presente, nada disso, né? Se a gente, Natal, é, Páscoa, Halloween, isso são coisas que o mundo inventou, né? São coisas que o mundo inventou. Mas se existe, né, essas coisas no mundo, não está na Bíblia, essas coisas, Natal, essa Páscoa que a gente vê, os homens inventaram, né, de ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, essas coisas não tem na Bíblia, né? A gente sabe que não é isso. Halloween e São João, essas coisas, né? Então, a gente deve sempre perguntar ao Senhor: será que eu posso glorificar a Deus, agradar a Deus participando de alguma coisa? Então, como na Bíblia não tem não faça isso ou não faça aquilo, não vá ali ou não vá lá, né? Claramente nessas coisas, a gente deve sempre perguntar ao Senhor, né, se eu posso fazer. Então, vai ter as festas de Natal, são as coisas que as pessoas fazem, o mundo faz, né? Então, o que que se nossa família faz lá uma árvore de Natal, faz uma ceia de Natal, a gente vai, come, né? A gente participa, a gente, se tiver que dar um presente, a gente dá um presente, troca de presente, né? Gentileza, mas sabendo que isso são coisas do mundo e que a gente deve nos guardar de nos contaminar em alguma medida, não que é proibido. Ah, não posso participar do Natal, que isso não é coisa. Não, não é isso que a Bíblia diz, né? A gente tem o Senhor e a gente cuida de sempre agradar o Senhor, né? Se a gente sabe que participar com a família da festa de Natal, da noite de Natal, da ceia de Natal, da troca de presentes, né, não vai entristecer o Senhor, né? O Senhor não vai ficar entristecido com isso. Então a gente tem paz em participar, né? Porque a Bíblia não diz que a gente não deve fazer festa de Natal. Mas aí a gente tem o Senhor para perguntar, tem a palavra dele para ler, tem um irmão mais exercitado ou que entende mais um pouco da Bíblia para perguntar, tem o papai e a mamãe para a gente perguntar a respeito da vontade do Senhor, né? E tudo isso a gente vai seguindo, caminhando, conhecendo a vontade dele, para a gente andar fazendo o que ele quer que a gente faça, né? Então, por isso, criança, já deu nosso horário aqui. Eu pensei em conversar com vocês a respeito disso hoje, né? Se Danilo tiver mais alguma coisa para acrescentar aí, acho que ainda dá tempo, né? Lembrando que, como Ana Júlia colocou, Ana Júlia colocou assim, partiu, nunca mais jogar bola. Não é isso, viu, Ana Júlia? O que eu estava dizendo é que a Bíblia não diz que a gente não pode jogar bola, né? Em tudo a gente deve buscar o Senhor Jesus. Jogar bola, né? Glorifica o Senhor Jesus, glorifica a Deus. Jogar bola vai me fazer escandalizar algum irmão ou algum incrédulo? Ah, Ana Júlia diz que é cristã e está jogando bola. Nunca vi dizer que cristão joga bola, esse tipo de coisa. Então a gente cuida do nome do Senhor, né? A gente cuida, deve zelar pelo nome do Senhor, a santidade do Senhor, né? A gente deve estar sempre em mente, em nosso coração, né? Que Ele merece tudo, nosso cuidado com o nome dele, nosso andar para fugir das coisas que desagradam a Ele, de todo pecado, das coisas deste mundo que pode nos contaminar. E assim a gente orando e lendo a Bíblia, né? Quando a gente não sabe ou não entende alguma coisa, pergunta a um irmão mais que entende mais um pouco, ou o papai e a mamãe, e o Senhor vai, na sua misericórdia, ensinando a gente a caminhar sempre que a gente tem alguma dúvida, tipo essa aí, se posso ou não usar roupa de banho, tipo biquíni, fazer tatuagem. Então, era isso que eu estava pensando em trazer para a gente aprender hoje. É, tá me ouvindo aí, irmão? Sim, Danilo, pode falar. Aí, tudo que o Elton falou é exatamente isso, e eu só corroboro mais com uma palavra só. Que o mundo sempre vai dizer assim, o que é que tem? Essas pessoas estão falando, elas não têm nada com sua vida. Mas não é verdade, né? Isso daí não é coisa de Deus. A gente se importa sim com o que as pessoas dizem a nosso respeito, porque nós
devemos tudo ao Senhor. Então, se eles estão falando e a gente está escandalizando de alguma forma, a gente tem que se importar sim com o que elas dizem. Então, não é assim dizer, ah, não, eles estão falando porque isso, porque aquilo. Não, se estão falando, a gente tem que prestar atenção sim, e se realmente escandalizar, a gente deve parar, pelo amor do Senhor, né? Por amor do Senhor e para agradar o Senhor. Como o Elton já falou tudo aí. Então é isso, crianças. O Senhor nos ajude aos pouquinhos entendendo essas coisas. Lembrando mais uma vez que a gente para hoje, né, com a reunião das crianças, a do adulto ainda segue amanhã e depois, e a gente volta na quarta, dia 3 de dezembro, certo? Dia 3 de janeiro de 2023, depois do ano novo. Então eu vou pedir a Adriana para tirar a gravação, a gente vai agradecer